Augusto e Renato. O Bitcoin, no momento que a gente tá falando aqui, tá em torno de 80 mil dólares. Tá medonho, viu? Qual a visão de medonho, vocês para os próximos dias, para os próximos meses? Eu espero recuperação de alta. Explica melhor, Augusto, porque tem muito medo de Porque assistir. assim, ó, para bear market, a gente ainda teria que fazer algum tipo de movimento contrário, movimento de alta, liquidar os apostadores de baixa e tudo mais, para depois o mercado começar a perder valor. Mas eu acho que só vai ter crash mesmo, bear market, quando a crise da bolha das techs quebrar agora. Que já Tá perto, quase. você acha? Eu não sei, eu chutaria ano que vem, mas é só achismo. Não tem como controlar. A partir do dia 1º de dezembro. Foi o que eu falei aqui. Anota aí, A primeiro de partir do dezembro. 1º de dezembro Anota aí. acaba o quantitative tightening, não é isso? Não é essa a decisão lá Então, do... e todas as vezes que aconteceu isso que aconteceu com o mercado antes, É isso. caiu pra caralho. A questão é a seguinte, o Bitcoin, ele tem uma certa correlação com os mercados globais, que foi quebrada com o M2, não é isso? Se fosse para o Bitcoin continuar a correlação com o M2, era para ele agora estar 160 mil dólares, não é isso? Aham. Sim. É isso, quebrou, inclusive, em nível de grandeza a correlação. Por que isso aconteceu? Como eu mencionei aqui, e quem tiver curiosidade, lê a conversa do Nick Szabo, que é o criador de vários conceitos, inclusive de smart contract. Sim. Ele é provavelmente Satoshi, não é isso? Com o JP Mayal. Quem tu Eles- acha que é o o quê? Satoshi é o Nick Szabo? É o mais provável, mas Por talvez quê? sejam várias pessoas. Por quê? Linguagem, tem várias coisas. O fato do cara não ser um programador profissional. Mas é isso. Se vocês lerem a conversa dele com o Mayal, vocês vão entender por que tem várias baleias vendendo milhões de dólares de Bitcoin. O Bitcoin tá muito... Nesse momento, você fala. Nesses últimos meses, nessas últimas semanas, tá tendo um conflito muito grande entre desenvolvedores do negócio do Opt Return. E isso tá fazendo pessoas, inclusive pessoas muito antigas no Bitcoin, pessoas que têm, tipo, 50 mil, 100 mil Bitcoins, se aborrecerem e querer protestar financeiramente. É isso. Não só a ameaça de um fork contencioso traz insegurança, e o protesto desses caras, não só rodando notes, parando de financiar desenvolvedor, vendendo Bitcoin, isso aí tá criando uma insegurança brutal. E esse é o principal fator, em minha opinião, da queda do Bitcoin nos últimos meses. E não tá sendo discutido na maioria dos canais. É isso. A maioria da galera não tá por fora Sim. desse debate. É só quem tá dentro sabe dos bastidores. sabe É isso. E se você quiser se atualizar, tô lhe dando uma referência de um brasileiro que tá batendo papo com o provável Satoshi. Que o cara explica, inclusive, na conversa, todo, ponto a ponto. Inclusive, os dois têm noção de direito, são caras formados e tal. A discussão é mais jurídica do que técnica. A discussão é mais jurídica do que técnica. Dizendo, mas o cara pode botar matéria de pedofilia, não sei o que. O cara, não, mas ele Mas pode qual botar na foi- mensagem qual- também. Tipo assim, não entendeu o que eu tô dizendo? Eu acho a discussão totalmente irrelevante. Mas qual é a Agora, fonte dessa porra? agora, tipo assim, é como a galera tá discutindo aqui. O seu Bitcoin é seu, qualquer um pode quebrar, não sei o que lá. O cara tá falando de um ataque teórico que não existe na prática. Aí o cara ouve e passa a mudar o comportamento dele por isso. É isso. É uma discussão totalmente irrelevante. Mas que pessoas veem esses caras, às vezes dando ataque histérico, dizendo que vai ter fork, que vai dar merda, não sei o que lá. O cara passa a criar um medo, cria um Claro. FUD. Fear, uncertainty and doubt, não é isso? O cara começa a ter um medo irracional que acaba interferindo no Derrubando, preço. né? Derrubando o preço, porra. É isso. É uma oportunidade. No curto prazo, é imprevisível. Mas quem Essa tu- porra pode cair quem- mais ou não pode nos pode. próximos 15 minutos. Mas- Curto prazo é imprevisível. Longo prazo, Mas todo quem mundo tu aqui acha vai que estar tá morto daqui a derrubando 100 o anos, mercado? não é isso? É Mas imprevisível. quem tu acha que tá O derrubando quê? o mercado? É eu e tu vendendo? Porque eu e tu só estamos comprando, pô. Tu mostrou ali, Pois é. comprou todo dia. Quem que tá derrubando? Rapaz, os Quem tá caras, derrubando? muitos, inclusive, e muitos. Pra começar, existe um. Quando reduz a liquidez, cai a porra toda. O SP500 essa semana subiu ou caiu? Caiu. Esse mês, a tendência dos mercados é derrotar. Só Não, que o Bitcoin o não caiu SP500 proporcional. O Inclusive, SP500 tá subindo. não, hoje, essa semana subiu? O SP500, esta semana ele tá Isso, caindo. exatamente. Mas Isso. esse mês ele subiu. Inclusive, No ano ele tá subindo, né? Tá subindo. inclusive o debate que você falou. Recentemente, as Não, o que eu empresas quero dizer é o seguinte, tu confia o dinheiro todo teu, 100%, a um protocolo, que nem o Bitcoin, por exemplo, que tu sabe que uma guerrinha cibernética pode fazer um dump de 50%? Porque é isso que tá acontecendo. Mas se você não vendeu, você não perdeu nada, velho. Mas e como é que tu sabe como é que tu vai garantir que vai subir depois? A escassez. Não, O só fato a do- escassez não Ó, vai fazer o então, preço ó, eu vou lhe subir. fazer uma pergunta. Porque você fez um se monte de der, perguntas, se não der deixou eu uma responder quebra nada. de Eu vou lhe fazer confiança, uma. o que eu tô Posso lhe falando, fazer uma pergunta? o que eu tô Você falando, deixa- é o que eu você tô deixa eu falando lhe é fazer uma que, ó, pergunta? tem que sempre Aí você entender fez várias perguntas, que não pode deixou eu responder acontecer, nada. que pode Ó, ó, acontecer ó, uma quebra de sim. confiança do Ó, nada. Ou seja, ó, tu não pode incutir a uma coisa que tu não tem controle ao resultado estável Ó. da tua vida, porque a vida não é estável, Ó. não existe estabilidade. Augusto, É isso que eu Quem- defendo. Ó. Eu defendo que você tem que conviver com o caos e conviver com altos e baixos. não, você vai conviver com riscos administrados. Mas, voltando, ó, por que o ouro Mas ganhou da até um prata? certo limite tu Por que consegue o ouro ganhou da administrar, isso que eu prata quero nos dizer. últimos 20 séculos? Quem comprou ouro durante 100 anos ganhou da prata em qualquer período dos últimos 2 mil anos. Por quê?
Não, quem ganhou, peraí. Quem ganhou do Quem comprou ouro, quem comprou ouro ganhou em prata. Em um período de 100 anos, nos últimos 2.000 anos, qualquer período de 100 anos. Por que aconteceu isso? Mas o ouro ganhou da prata ou o ouro e O prata ouro ganharam ganhou de da, o outros ouro, antigos? uma grama de ouro comprava mais gramas de prata em qualquer período de 100 anos, dos últimos 2.000 anos. Dos últimos 5.000 Sabe anos. por quê? Porque Por as quê? pessoas confiam no ouro, Não. porque o ouro... Tem por nada a ver mais com que... confiança. não é? Não, mas tu vai falar A da inflação da escassez. prata é de 15% ao A ano, a do ouro é escassez. 3%. O que, Vai- que tende a ganhar mais valor com o tempo? Mas, Tanto não é confiança que a maioria das pessoas usava prata como dinheiro. A maioria das pessoas usava prata como dinheiro, era muito mais usado, circulava muito mais, desvalorizou. Certo. E a mesma coisa aconteceu em relação à prata e o cobre. E a mesma coisa aconteceu com o Mas eu cobre te- em relação mas ao te pergunto, ferro. se a escassez é a No solução? longo prazo, o mais escasso, aquele que tem mais propriedades aristotélicas de dinheiro, aquele que é mais divisível, aquele que é mais Sim. transportável, aquele que é mais fungível, vai ser uma reserva de valor superior. Então o ouro é, melhor, é uma reserva superior ao BTC ou não? Ele é menos escasso que o BTC. O Bitcoin é 2 vezes mais escasso que o Não, ouro. mas não e é hoje pela vale escassez. 15 vezes menos. Mas a escassez... Porra, só o potencial é de mas- 30 vezes, não é isso? Mas a escassez... Beleza. Qual a Entendo. inflação do ouro hoje? 3,5% ao ano. Qual a Agora- inflação do Bitcoin? Bota aí Clark Mood Dashboard que você vai ver. Agora- É metade que a do ouro. Sim. Daqui a 4 anos vai ser um quarto. quem Daqui a 8 anos vai ser o oitavo, tudo né? bem, concordo. Quem segurou O quê? quem segurou o Bitcoin nos últimos 5 anos rendeu 4% ao mês, em média. Rendeu Porra, o como é o nome do capital em brother dólar. aqui? Como é o nome do brother aqui que tá oferecendo 5,5% ao mês? Não tem É. um brother aqui patrocinando o time, a porra toda? Quase que ele consegue pagar, não é? Como é o nome do cara? Ó, Links, como é o nome do negócio? Não, O quê? mas Eu eu não quero, tenho um brother eu quero aqui, saber o pô, seguinte. o quê? Não Se sei. o ouro foi o... 5% ao mês é se o- pirâmide, pô. Não, Se 5,5%. 5,5%. O se o cara dólar- tá com mais de 20 lojas aqui Ó, na região, não tem não? Me responde uma Eu não coisa. sei quem que é, não. Me responde uma coisa. Aí é Se a pirâmide, gente- né, pô? Se a gente precisa de um... Andando com Ferrari de ouro, a porra toda, não tem ou não? Se a gente precisa de $1... Ó, o dólar lastrado em ouro pra ti foi o melhor exemplo de dólar ou não? Como? O dólar lastrado em ouro foi o melhor exemplo de dólar pra ti? Ele valia mais do que o dólar de hoje? Ele era mais interessante que o dólar de hoje? É. O lastreado em ouro. Por que tu acha que eles abandonaram o ouro lastreado? Por que tu acredita? Houve uma crise em 29 que o governo passou a ser deficitário. Em 1929, como o preço das coisas diminuiu, o mundo entrou em uma deflação brutal, o governo passou a arrecadar menos. E ele não tinha como pagar as contas, ele entrou em déficit sistemático. Aí o Certo. governo americano comprou involuntariamente o ouro de todo mundo que tinha em custódia corporativa, que é o que eu acho que vai acontecer no Bitcoin nos próximos anos. Quem tem Bitcoin Treasury Company, ETF, Bitcoin corretora, nessa hora vai receber dólar e vai perder um custo de oportunidade, né? Vai deixar de ganhar 10 vezes. Rapaz, qualquer presidente, qualquer um de nós na presidência americana, se tiver essa possibilidade, inclusive tem senadores dos Estados Unidos, Cynthia Lumens, vários, que defendem que os Estados Unidos tinham que vender 10% do ouro para comprar de Bitcoin. Inclusive comprar involuntariamente, que você comprar mercado, maldição do vencedor, cada que você vai comprando vai aumentando o preço do próximo. É desapropriação, né? Que foi o que fizeram com o ouro. Aí eles compraram ouro involuntariamente, até 33, a definição legal de ouro era $20, era uma onça de ouro, 31 gramas. Hoje em dia é mais de 4 mil. Tá, mas... Na hora que ele comprou, no dia seguinte ele Certo. desvalorizou a metade. Então ele dobrou o patrimônio dele e diminuiu a metade a dívida, que a dívida era nominal em dólar. Aí o governo americano teve gás de pagar a dívida dele até a Segunda Guerra Mundial. E de 71 desonrou de novo. De 35 aí abriu as pernas. Tem aquele videozinho do Nixon dizendo: acabou a janela do ouro, não convertemos mais para outros países, não é isso? Tá, mas por que tu acha que eles abandonaram o padrão ouro-dólar? Pelo mesmo motivo que todos os... tá no livro do Qual é o Fausto. problema da gente usar o ouro como moeda? Tá Qual que no é o livro do problema? Fausto, o Fausto de Goethe é a obra clássica da literatura alemã, como a obra clássica da literatura brasileira, da literatura portuguesa, é o Camões, né? Sim. Quando se discute qual o correto em italiano é Dante, não é isso? Quando se discute correto em alemão é Goethe, não é isso? O Camões é a origem. Não é isso? Quando se discute qual é o correto em português, a galera vai em Camões pra ver o que é, não é isso? A obra clássica da literatura alemã, o cara tem uma relação com uma entidade satânica chamada Mephistófeles, que ensina o cara a fazer papel de ouro. O Mephistófeles fala que desde o início da história, quando alguém tem o poder de emitir um papel de ouro e as pessoas acreditam que é ouro, o cara é só emitir mais papel que ele tem mais riqueza Exatamente. limitada, não é isso ou não? Porra, esse é o bug Exatamente. do ouro de Micarone, de Felipe Micarone tem um texto maravilhoso, o bug do ouro. O problema do ouro não foi os Estados Unidos. Todos os países da história da humanidade que utilizaram o ouro como reserva, desonraram a reserva. 100%. Se você tem o poder de emitir Sim. um papel dizendo que é ouro, a galera acredita e não saca. Mas daí tu acha Exato. que... Porra, é Mas natureza daí- humana, né, velho? Porra. Aí eu te Aí, pergunto. o Bitcoin resolve isso.